Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de teologia, certo? Mas é logo mais, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, nós retornamos. Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui no nosso material, certo? Teologia Sistemática, História e Filosófica, do Alistair McGrath. Pessoal, nós vamos lá, hoje na aula nós vamos entrar nos pais da igreja, certo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos à aula, a paz da igreja. Vamos lá, pessoal. Então na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender aí um pouco dos pais da igreja. Pessoal, antes de nós entrarmos na aula, nós precisamos ter algumas considerações iniciais aqui. Nós falamos na aula passada sobre o Oriente, sobre o Ocidente, certo? Oriente de língua grega. E o foco lá do Oriente, pessoal, é filosofia. Não esqueçam, certo? E aí a cidade de destaque lá no Oriente, que eu falei para vocês aí, é Antioquia, certo? E lá a forma como eles interpretam a Bíblia, certo? Como eles leem a Bíblia é de forma literal, ou seja, histórico, gramatical. E lá no Ocidente, pessoal, língua latina, não gosta de filosofia. Então o Ocidente não gosta de filosofia, certo? E aí a cidade de destaque vai ser Alexandria e o método de interpretação bíblica lá vai ser alegórico. Vamos lá. Pessoal, e aí nós vamos falar aqui do primeiro pai, é, primeiro pai grego, Orígenes, certo? E aí algumas coisas que eu preciso entender de Orígenes. Ele tinha uma interpretação alegórica e ele falava que o sentido que a pessoa lê a Bíblia é de forma superficial, certo? E aí Orígenes ele enfatiza não somente o sentido superficial da palavra de Deus, mas também um sentido espiritual, certo? E aí Orígenes ele trazia uma ideia em relação à divindade do Pai, como o pai ele é superior ao filho, certo? Então ele já trazia essa ideia de subordinação, né? O pai acima do filho, certo? E aí uma das ideias também que Orígenes ele vai desenvolver é o apocatástase. O que é apocatástase, pastor Germano, professor Germano? Apocatástase, pessoal, é a ideia de Orígenes que todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás, certo? Então, essa é a ideia aí que Orígenes desenvolveu na sua teologia, né? A teologia da apocatástase, certo? Vamos lá. Segundo pai, Atanásio, pessoal. Então, vamos lá. Estamos ainda na língua grega, Oriente, certo? E aí, Atanásio, pessoal, ele vai desenvolver uma ideia chamada de teoses, certo? Professor Germano, que ideia é essa? Vamos lá. A ideia de Atanásio é que Deus se fez homem para que os homens se tornassem Deus, certo? E aí algumas obras que Atanásio vai escrever é da encarnação do Verbo. Ele vai estar no concílio de Nicéia, né, contra Ário, certo? Como está 325. E aí o Atanásio também ele vai ser muito importante porque no ano 367 ele vai ter uma participação aí com relação ao cano, né, que ele vai escrever uma carta pascual. E nessa carta pascual ele vai listar os 27 livros aí do Novo Testamento, que são os 27 livros que nós temos na nossa Bíblia hoje. Vamos lá. Que mais? Paz Oriental, Justino Marte. Pessoal, Justino Marte, ele vai amar filosofia, certo? Ele vai amar filosofia. E ele vai desenvolver a ideia do logos, né?
O Logos, ele vai estar sempre com o Pai, desde sempre, não tem início, certo? E aí, ele vai desenvolver a ideia do Logos imanente e do Logo proferido, certo? Em algum momento na eternidade, o Logos imanente, ele proferiu, né? O Logos, né? O Logos imanente, ele proferiu, certo? E aí, de alguma forma, ele traz uma ideia também de subordinacionismo, né? O Logos imanente, de forma didática, para que você entenda, é como se fosse Deus Pai. E o Logos imanente, ele proferiu, né? Ele saiu, esse Logos aí, foi proferido, certo? E deriva aqui o Logos Jesus Cristo, né? Só que nós temos que entender o seguinte, esse Logos, ele está com o Pai desde sempre, ele não tem início. Isso aqui é só uma forma didática para que você entenda, certo? E aí, como ele ama muito a filosofia para Justino Marte, ela é a fonte da verdade. Então, ele cria aqui também uma teoria chamada Logos Permático, né? Seria aquela ideia de justamente que o Logos imanente, ele colocou algumas sementes da verdade nas pessoas. E em algum momento, essa semente da verdade ela vai brotar, trazendo, fazendo com que a pessoa ela entenda, né? Ela chegue até a verdade, certo? Então, é mais ou menos aqui essa ideia do Logos espermático. Vamos lá. Irineu de Lyon. Pessoal, o Irineu de Lyon ele vai combater aí os gnósticos, certo? Porque os gnósticos eles tinham aquela ideia de o Deus do Antigo Testamento, ele é diferente do Deus do Novo Testamento. E aí, quando eu tenho essa ideia, eu meio que trabalho aquela ideia de descontinuidade do Antigo com o Novo Testamento, certo? Então, ele vai combater essa ideia dos gnósticos, certo? Irineu de Lyon. Ele era a favor daí da unidade, certo? E aí, querendo ou não, para Irineu de Lyon, o Antigo e o Novo Testamento, eles têm uma harmonia, né? Tem uma continuidade. Ele é a favor aí da tradição, ele vai defender aí os líderes bispos, né? Ele vai escrever aí Adversary Haerese, que é contra as heresias. Uma observação importante, ele reconhece as escrituras como fonte, né? Acima de tudo aí. Vamos lá. Agostinho, Santo Agostinho vai ter uma mente brilhante aí. Ele, de alguma forma, ele foi maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é aquela ideia, né, de o bem e o mal estarem brigando, né? Tá todo o tempo aí nessa luta entre o bem e o mal. As obras que ele vai escrever vai ser Confissões, Cidade de Deus e Trindades, né? Querendo ou não. E aí, Agostinho ele vai ser contra Pelágio, né? Em um debate aí que vai ser contra o pelagianismo, né? Então nós vamos aprofundar melhor essas ideias para que nós não ficar muito extenso aqui o vídeo. Mais lá na frente, mas ele vai ser contra Pelágio, certo? E aí ele vai entrar nessa treta aí e ele vai sair vitorioso, né? Mas com algumas consequências que nós vamos ver mais lá na frente. Vamos lá. Tertuliano ele vai ser contra o gnosticismo também, certo? Principalmente contra Marcião. Tertuliano também ele vai ser conhecido aí como pai da teologia latina. Para Tertuliano existe a unidade, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, existe uma continuidade, certo? Para Tertuliano ele vai explicar alguns termos em relação à Trindade, né? Ele vai usar alguns termos como trinita. Segundo Tertuliano, a Trindade ela se manifesta como um teatro, né? Trazendo aquela ideia de máscaras, né? No teatro romano. E para Tertuliano as escrituras elas são suficientes. Nada de filosofia, nada
Nada disso. Somente as escrituras são suficientes. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Como eu falei para vocês, pessoal, nossa ideia aqui é não deixar o vídeo muito extenso, certo? E aí nós vamos desenvolver melhor essas ideias quando nós estivermos trabalhando a teologia cristã, que o Alistair McGrath ele retorna novamente, né? Então a nossa ideia aqui é só fazer aquela breve apresentação para vocês, para que vocês conheçam, certo? E aí, no decorrer da teologia cristã, nós vamos aprofundar de forma como se deve ser aprofundado algumas teorias, ok? Então nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.